noite a todos e a todas, aos nossos amigos que também nos acompanham, né, pela internet. Bem, o tema da palestra de hoje foi muito suscitado por uma observação que a nossa amiga Cláudia Batista nos fez, dizendo que uma das mensagens do livro Vida Feliz que mais a tinha tocado era justamente o capítulo 55 e, mais especificamente, essa frase em que Joana nos assevera: permanece sedento, mas não arrependido. E essa reflexão ficou ainda mais provocada, vamos dizer assim, a partir de uma das discussões que nós tivemos em nosso grupo de estudos, com o livro Autodescobrimento, em que Joana problematiza numa passagem no capítulo 5, chamada Viagem Interior. Um dos subitens desse capítulo fala sobre realidade e ilusão. Joana nos trazendo justamente essa provocação do que de fato se torna real, do que de fato é ilusório, que tipo de vida é essa que a gente vive, se é uma vida real, se é uma vida ilusória, nos trazendo justamente essas reflexões. E são reflexões muito oportunas nesses dias, tendo em vista que, como nunca, nós estamos sendo convidados, tentados, né, diariamente para vivências desses prazeres mundanos, de uma libertinagem exacerbada, de uma vivência muito imprudente com relação às nossas vidas, a gente achando que ser livre é ser irresponsável. E a partir dessas reflexões, né, nós fechamos, vamos nos deter um tanto mais, a fim de que a gente possa refletir sobre esse tema. Porque eu acredito que um dos jargões mais populares que a gente escuta é melhor a gente se arrepender pelo que a gente fez do que pelo que a gente não fez. E, às vezes, a gente faz uma reflexão muito vulgar, muito superficial a respeito desse jargão. Às vezes, na compreensão de que vamos embora aproveitar tudo. Vamos embora saborear o que está sendo apresentado pelo mundo. É melhor a gente experimentar do que depois a gente se arrepender porque a gente não experimentou. E às vezes a gente faz uma interpretação muito rápida a respeito das consequências dessas vivências. E aí, contrastando com essa passagem que Joana nos traz, permanece sedento, mas não arrependido, eu digo, poxa, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. O que é que a gente precisa fazer e não se arrepender? Porque, de fato, há tantas experiências que é melhor a gente não fazer, porque o arrependimento é tão pesado para a gente vivenciar posteriormente, e as consequências dessas escolhas, às vezes, são tão mais dolorosas frente às nossas experiências. Então, às vezes, é melhor a gente ficar com sede do que a gente beber certos venenos. E talvez seja essa reflexão que Joana, né, nos apresente de maneira muito mais consciente, a fim de que a gente possa lapidar as nossas reflexões, a gente possa estar mais atento às nossas escolhas, muito mais vigilante com relação às nossas vidas. Porque, como bem colocou a passagem de Emmanuel, agora no início, as tentações cada vez mais serão mais sutis. E a gente sempre precisa fazer essa pergunta: o que temos com o Cristo? E a partir dessas reflexões, nós fomos de maneira um pouco mais detida a essa passagem do livro Autodescobrimento, em que Joana nos tenta problematizar um tanto mais a respeito do que é essa vida real, do que é essa vida ilusória, que tipo de vida é essa que a gente está vivendo. Joana, ela começa a problematizar dizendo que justamente o nosso percurso evolutivo, a gente em muitos momentos vai estar vivendo uma vida muito ilusória, achando que é a vida plena, e sem muita compreensão de como conquistar essa vida mais plena, de como conquistar uma felicidade harmoniosa, e não uma felicidade que é passageira, que está pautada nos gozos, nos prazeres mundanos, que são tão superficiais e que, às vezes, depois nos traz muito mais perturbações do que planificação. Então, é a partir dessa compreensão que Joana vai nos colocar que realidade é essa
que de fato nós estamos construindo, que vida é essa que de fato nós estamos nos pautando. E aí nós queríamos, né, trazer algumas observações que eu acho oportuna, porque diante dessa escolha e das escolhas que nós vamos ter que fazer, né, durante toda a nossa existência, a gente precisa saber qual seleção de valores a gente vai estar se pautando. Porque imaginemos nós vivemos uma experiência em nosso planeta, principalmente marcada por essa transição planetária, em que muitos valores estão muito confusos. O próprio valor da vivência da liberdade é um valor ainda muito confuso. Porque, às vezes, a gente acha, de uma maneira muito rápida, que ser livre é fazer tudo o que quer, mas nem tudo o que quer é ser prudente. É prudente, é uma escolha prudente para as nossas vidas. E aí, problematizando com o nosso amigo Oscar a respeito, né, do tema dessa palestra, e aí ele nos trouxe uma reflexão, né, muito oportuna, quando ele diz: quantas coisas nós já não experimentamos e já nos arrependemos? E vai precisar experimentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, essas escolhas equivocadas? O convite a estar sedento que Joana nos faz é um convite a estarmos sedentos aos equívocos, às escolhas equivocadas, que tantas e tantas e tantas existências nós estamos repetindo. Porém, Emmanuel nos traz uma reflexão muito prudente, porque ele diferencia repressão de disciplina. E, às vezes, na nossa experiência psicológica ainda muito imatura, a gente acha que estar sedento é a gente reprimir o que nós somos, jogando lá para o lado obscuro do nosso ser, para a nossa sombra, aquele que a gente não quer ser, achando que está tudo resolvido. E não é por aí. A reflexão é muito mais profunda. O que Joana nos traz e nos convida é para o exercício da disciplina de nossa vontade. E não para a repressão, porque quando a gente reprime, a gente deixa esses nossos desejos lá no inconsciente. E se a gente joga ele lá, a gente não consegue enxergar. E a gente precisa estar nesse reconhecimento do que me move, quais são os desejos, né, que mais me perturbam, quais são as tentações, né, que mais povoam o meu ser, atrapalhando esse meu processo evolutivo. Então, não dá para reprimir, porque se a gente reprime, a gente coloca isso no conteúdo inconsciente. Então, a gente precisa trazer isso para a descoberta, para o reconhecimento de si, para que a gente possa lidar com essas questões agora de maneira muito mais consciente, muito mais amadurecida, olhando para as nossas encrencas, para as nossas limitações, para esses desejos primitivos que ainda nos compõem maciçamente. A gente precisa ter consciência a respeito disso. Os nossos desejos mais primitivos é o que mais nos comandam. A diferença é que algumas pessoas sabem, outras morrem de medo de saber e outras estão nesse esforço de querer descobrir. Essa é a única diferença. Mas que maciçamente esses desejos mais primitivos são os que mais nos comandam, isso é um fato. Porque senão a gente não estava encarnado no mundo de provas e expiações. A gente estava lá nos mundos felizes. Nem nos mundos regeneradores a gente já estava dos mundos felizes para lá. Então isso, o mal ainda nos compõe maciçamente. A diferença é de como nós estamos diante dele. Se a gente está numa busca de autodescobrimento, buscando aprofundar, né, essa jornada interior, a fim de se conhecer um pouco mais, para saber melhor lidar com essas questões, disciplinar a nossa vontade, e a partir disso a gente conseguir domar as nossas más tendências, ou a gente fica, né, nesse jogo de enganação de si mesmo, escondendo aquilo que a gente é e achando que a gente já se autotransformou porque a gente já descobriu a doutrina espírita e que a gente vai ser salvo nessa encarnação. É uma proposta muito simplista. E aí eu queria trazer algumas observações que Joana nos traz, né, nessa passagem, quando ela nos diz: o grande desafio no processo da seleção dos valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. E aí Joana coloca isso como um grande desafio. E, de fato, hoje, a gente olhando essas crises de valores que nós estamos vivenciando, às vezes a gente fica dizendo: meu Deus, será o que é certo e o que é errado? O que é recomendável e o que não é recomendável?
E aí vale a pena a leitura mais aprofundada desse trecho, até porque não vai dar para a gente problematizar tudo, até porque a gente faz uma mescla com relação à contribuição de outros autores. Então, desde já, eu faço a recomendação para vocês lerem o capítulo 5 do livro Autodescobrimento, porque o que Joana coloca é justamente isso. Diante da dificuldade de a gente entender o que é ético e o que é recomendável, ela pede que a gente possa fazer uma análise de que, geralmente, o que é ético ou o que é certo é aquilo que está alocado enquanto uma virtude que pode ser reconhecido em qualquer momento ou em qualquer sociedade. Então, o exercício do bem, ele é algo que não se deturpa. O exercício da caridade é algo que não se deturpa, da honestidade. São valores que são universais. E é nesse esforço de análise que a gente vai conseguindo construir essa seleção mais criteriosa do que é recomendável a gente seguir enquanto escolha para as nossas vidas. E Joana ainda diz: tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalha um ser profundo e estimula ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Da mesma forma, olha essa observação dela, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas, encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Então, Joana, ela já vai nos facilitando para que a gente possa analisar e fazer essa seleção de valores entre o que a gente pode enquadrar como virtuoso e algumas características que estão muito mais ligadas ao prazer. E ela faz a ressalva a esse prazer que inicialmente nos traz satisfações momentâneas. E a gente precisa reconhecer isso. Porém, são prazeres que, mesmo trazendo satisfação momentânea, nos traz sensações perturbadoras. Porque o prazer, ele é efêmero, ele é muito passageiro, e depois que essa vivência passa, o que deixa, enquanto registro no nosso ser, são perturbações. Então, a partir dessa compreensão é que a gente vai fazendo a releitura. Será que, de fato, é melhor se arrepender pelo que fez do que pelo que não fez? Será? Será que essa regra cabe a tudo? Será que essa assertiva cabe a todas as experiências humanas? Será que a gente já não fez tantas complicações aí? Será que vale a pena repetir novamente? E talvez seja essas as observações que a gente precisa inquirir a nossa própria alma. E Joana complementa. Nessa seleção de valores surge a questão do julgamento, da análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. E esse talvez seja o nosso laborioso trabalho na nossa encarnação. A gente está sempre atento para saber que tipo de valor, qual o julgamento, o que eu vou escolher. Nesse percurso, eu me enxergando como uma alma, que é uma alma imortal, que vivencia as experiências reencarnacionistas vinculadas a um propósito de evolução espiritual. Que tipo de valor a gente vai estar escolhendo na nossa encarnação? São os valores passageiros? São as escolhas passageiras? Ou são as escolhas que são o que nos leva para experiências de planificação? Porque quando Joana nos convida a nós estarmos sedentos, é de experiências que nos perturbam. É dessas experiências que a gente precisa aprender a estar sedento. E são essas as experiências que a gente não quer abrir mão. Infelizmente. E por isso que é tão demorado o nosso processo evolutivo, e por isso a gente tem adoecido tanto, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque a gente não quer largar o osso. Um osso que perturba a nossa alma, mas que dá um prazer momentâneo, às vezes, ao nosso corpo, ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. A gente precisa reconhecer isso. Porque se a gente não se reconhecer nesse lugar, a gente não reconhece o que de fato nos tenta, o que de fato nos provoca, e aquilo que está atrapalhando o nosso próprio processo evolutivo. E ela coloca:
A face do prazer embriagador fascina. Olha a observação que ela coloca. A face do prazer embriagador fascina e emula ao gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo e destituidor de significação real. Por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências, de novos gozos. É esse o alerta que Joana nos coloca. A gente tem prazer? Tem prazer. Comumente, todos nós estamos embriagados nessas sensações? Estamos. Mas depois de vivenciar esse gozo, o que nos resta depois? O tédio, a frustração, um vazio existencial que a gente não sabe como preencher. E por não saber como preencher, tudo que se vende, a gente compra com muita facilidade. Então, eu estou um pouco depressiva, vai ter a promoção aqui na cidade, vamos embora para poder extravasar esse vazio existencial comprando, consumindo. Ou então nos prazeres mais fisiológicos mesmo, da vivência de uma sexualidade desregrada, da vivência de um padrão de beleza completamente desregrada e desconectada com o que é o ser pleno. E a gente vai adoecendo e vai comprando essas ilusões, achando que esse é o pacote de felicidade, porque esse é o pacote de felicidade que se vende. O pacote de felicidade que está atrelado a um consumismo, um pacote de felicidade que tá atrelado a uma cultura de ostentação. Mas o que Joana bem coloca é que a gente fica, pulando de uma satisfação em outra, achando que vai preencher esse vazio existencial. E ela aponta: o despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores. Olha a observação que ela coloca. É outra felicidade que Joana agora está falando. Não dessa felicidade efêmera, falsa, ilusória que o mundo quer vender. É da felicidade mais autêntica. E ela coloca: o despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando as novas conquistas iluminativas. Seguindo o natural processo de superação dos atavismos primitivos, surgem patamares que vão conquistando, logrando novos descortinos sempre ascensionais. Então, quando Joana coloca isso, é justamente nesse processo e é um processo paulatino, de elevação, é que a gente vai, de pouco em pouco, abrindo mão desse lado mais primitivo que hoje maciçamente nos compõe. É estar enxergando e focando o nosso projeto de vida em valores que são valores plenos, que são valores essenciais, é que a gente vai se renovando e abrindo mão desses atavismos primitivos. E ela complementa: cabe ao ser humano fadado à realidade superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. E adverte: diante de um equívoco, de um fracasso, que vai acontecer inúmeras vezes, já estou avisando, para que a gente não se iluda, vai acontecer quedas, vai acontecer equívocos, porque nós ainda somos crianças, pré-adolescentes espirituais. Ela adverte: entesoure-se a experiência e recomece-se o tentame. O que é que Joana está querendo dizer? Se a gente erra, se a gente cai, se a gente se equivoca, aproveita a experiência para aprender. Aprender. E recomeçar. E se renovar. Porque não há processo de aprendizado sem erro, gente. Não há. Mas a grande diferença é: a gente vai ficar paralisado nesse erro ou a gente vai querer caminhar?
A gente vai querer ficar paralisado nesses atavismos primitivos ou a gente vai querer um objetivo mais planificador para a nossa vida? É essa a escolha que a gente precisa fazer. Porque não dá para a gente olhar para esse nosso atual estágio evolutivo e dar margem mais para viver experiências rasteiras de vida. Não dá mais. Experiências que nos colocam num primarismo muito mais do que numa proposta de renovação. Não dá mais. E nosso espírito sabe o quanto a gente está sofrendo com isso. Não é à toa que as doenças mentais, que as doenças emocionais estão alarmantes nos dias de hoje. Não é à toa. Isso é convocação de nossa alma, dizendo, tá bom, já deu. Vamos embora resolver. Não adianta mais a gente estar nesses ciclos viciosos. A gente precisa olhar a nossa vida com propostas de eternidade. E não mais de prazeres baratos, que quando essa carne fecha os olhos, a gente olha para a nossa vida e aproveitou o quê mesmo? Por isso que eu fico muito preocupada nessas mortes que são trágicas. Eu não sei vocês, mas a quantidade de mensagens que eu já recebi por conta dessa morte desse ator global, que é mais ou menos nesse sentido, olha, a vida é muito curta, aproveitemos com responsabilidade. Faltou esse complemento. Aproveitemos com responsabilidade. Não é porque é justamente porque a vida é curta, porque a experiência da reencarnação é primorosa, é essencial para a nossa vida, é que a gente tem que aproveitar com responsabilidade. E hoje mais do que nunca. E hoje mais do que nunca. Então não é para a gente pegar essas experiências, agora eu vou fazer o que eu quiser. Aquela pessoa que eu tenho um encrenca, eu vou lá e vou jogar na cara dela. Aquele problema ou então, aquele desejo que eu estou querendo realizar, eu vou lá. Acabou-se moral. Vou abrir mão disso, minha conduta ética, vou deixar para lá, porque eu quero viver isso. Não são dessa ordem. Ou não devem, os valores não devem ser dessa ordem. É, de fato, a gente aproveitar essas experiências que devem nos chamar a atenção, dar um saculejo na nossa alma e dizer, opa, peraí, o que é mesmo que eu estou fazendo da minha vida? Ela está focada em valores essenciais? É essa a pergunta, porque se não tiver, a gente está perdendo tempo. Talvez seja essa a reflexão mais madura que precisamos fazer. Então, quando Joana coloca em tesoure, diante dos equívocos, dos erros, entesoure-os na experiência e recomece. Ela está querendo dizer, aprenda para não errar de novo, ou então para não errar tantas vezes mais, e recomece, e renove-se. E aí ela finaliza, a realidade profunda jaz sob a personalidade de um ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Essa realidade profunda é a realidade dos valores essenciais. E esses valores estão adormecidos por uma personalidade, por um ego adoecido que não quer deixar ela emergir. É um ego orgulhoso, vaidoso, egoísta, arrogante, ostentador, que está asfixiando esses valores que são valores mais essenciais. Mas esses valores também nos pertencem. A dificuldade é que a gente agora precisa mudar o foco, e o que precisa hoje ser sedento é o nosso primarismo. Nós precisamos deixar ele um tantinho com sede, porque a gente já alimentou ele demais. O que agora a gente precisa fazer é alimentar os nossos valores essenciais. Quando a gente começar a nutrir os nossos valores essenciais, a gente vai ter uma personalidade muito mais robusta. Então, talvez sejam essas experiências que a gente precise fazer para não se arrepender porque não fez. É essa nutrição de alma que nós precisamos de fato, alimentar diariamente. Porque, possivelmente, são essas que nós iremos nos arrepender por não ter feito nessa encarnação. Quando a gente terminar essa jornada, que é uma jornada temporária dessa nossa existência, e olhar para as nossas vidas e dizer, de fato,
eu deveria ter freado um tanto mais ali. De fato, era para ter sido sedento um tanto mais naquele meu instinto, naquela maior tendência. De fato, eu era para ter cultivado muito mais os valores essenciais da vida plena. E aí nós fomos para Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele nos traz uma reflexão muito importante, a fim de que a gente possa entender ou acionar um tanto mais esse processo de autoencontro que Joana muito bem coloca, porque não há possibilidade da gente domar as nossas más tendências ou da gente permanecer sedento no que é necessário estar sedento se a gente não se conhecer. E aí tem uma passagem em Tiago que Emmanuel problematiza, Tiago no capítulo 1, no versículo 14, quando ele nos diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E Emmanuel, problematizando essa passagem, nos traz algumas observações muito ricas. O que Tiago está querendo dizer? A gente só é tentado, gente, naquilo em que a nossa concupiscência está ancorada. Eu só vou ser tentada naquilo em que eu ainda sou muito frágil, em que ainda minha sombra predomina. E a reflexão que Emmanuel nos traz é a seguinte: examinemos particularmente os substantivos tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Que é justamente a nossa concupiscência que exterioriza a nossa tentação. É mais ou menos aquilo, a gente só se afeta naquilo que é nosso. Se não nos toca, é porque não nos pertence. Mas se toca, é porque nos pertence. Então, a gente só vai ser tentado, os prazeres do mundo só vão ser convidativos porque nós ainda temos concupiscências com relação a eles. Esses gozos passageiros e primitivistas ainda nos compõem porque eles nos pertencem. E Emmanuel ainda coloca: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. É a dica que Emmanuel está nos dando. Quer saber o que nos tenta? Olha o que a gente atrai. Deixemos de estar culpabilizando o mundo, os outros, vizinho, marido, a esposa, as pessoas que nos cercam, que nos são complicadas. A gente precisa, de fato, olhar o exterior, porque ele nos sinaliza, mas o que é que do exterior eu atraio? O mal, de fato, se exterioriza também externamente. Mas de todo esse mal que se exterioriza externamente, o que é que me atrai? É essa a investigação que a gente precisa fazer. E ele conclui: a observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, nós precisamos da autovigilância, de saber o que é que nos atrai, quais são as encrencas que nos cercam, quais são as tentações que nos chamam mais a atenção, o que é que nos provoca. Quais são aqueles desejos mais instintivos que a gente adora esconder, de si mesmo, inclusive, mas que tanto nos perturbam. Então, é essa investigação que a gente precisa construir nesse processo de autodescoberta, porque ela será o grande sinalizador. Como domar as nossas más tendências se a gente não reconhece que tem más tendências? Como fazer um trabalho desse? Impossível. Não há trabalho.
Enquanto eu não enxergo as minhas limitações e os meus defeitos, não há trabalho de renovação íntima. Ponto. Quando Joana nos provoca para a reflexão do autoencontro, é justamente não haverá salvação de nossa alma ou construção de evolução espiritual na enganação de si mesmo. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se autoencontrar para que essa tarefa venha à consciência e a gente consiga trabalhar com ela. Porque enquanto ela não vier à consciência, a gente não consegue fazer trabalho algum. A gente vai estar se justificando, a gente vai estar reclamando da vida, a gente vai estar reclamando do trabalho, por que danado eu nasci nessa família. Possivelmente a gente vai estar questionando, não era esse mundo, assim, a minha reencarnação acho que foi um erro, foi um equívoco, eu deveria estar em outro planeta. A gente vai estar sempre racionalizando e arrumando desculpas, porque não consegue, de fato, enxergar as nossas complicações. E aí nós vamos agora, mais particularmente, ao capítulo 55 do livro Vida Feliz, em que está destacada essa passagem que Joana nos traz, permanece sedento, mas não arrependido. Joana nos diz o seguinte: não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. Gente, eu acho que essa passagem vale a pena a gente dar um destaque para cada frase, porque eu acho que, sabe aquelas coisas que a gente lê de maneira rápida e não dá a devida atenção? Eu acho que eu já tinha lido essa passagem algumas vezes, mas foi depois da observação de Cláudia Batista que eu cheguei em casa, eu fui ler novamente e aí, de fato, eu me dediquei à passagem com uma leitura um pouco mais profunda. Olha o que a Joana nos assevera, quando ela nos diz o seguinte: não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. Ela está nos convidando à prudência. E principalmente por saber o quanto nós hoje sofremos por conta dessas escolhas equivocadas. Por conta da escolha impulsiva. Tem outra passagem muito bonita, inclusive foi uma das entregas dessas mensagens de vida feliz que o pessoal entrega logo na entrada aqui da Seja. Acho que foi do mês passado, acho que está na passagem 62, em que Joana nos convida justamente a essa reflexão. Para que a gente medite mais diante de nossas escolhas. Para que a gente possa frear um tanto mais os nossos impulsos. Porque a gente está vivendo um mundo tão estimulador dos nossos impulsos. A gente está vivendo uma cultura tão estimuladora do que há de mais primitivo em nossa alma. Por isso que está tão difícil viver nos mundos de hoje, gente. Nos dias de hoje. Porque assim, a gente tem uma sombra que a gente quer esconder, que é esse primarismo que nos domina. Porque olhemos na escala evolutiva, aonde nós estamos. Então, assim, nós somos almas ainda muito complicadas com relação a esse instinto, a esses desejos mais primaristas. Então, a gente vive escondendo, porque essa é a parte feia, que ninguém, né, a parte vergonhosa de si, que ninguém quer nem ver, nem muito menos mostrar aos outros. E, em contrapartida, a gente está vivendo numa cultura de profunda estimulação do que há de mais instintivo em nós. Então, às vezes, a gente se afeta, a gente é tentado e não sabe por quê. A gente acha que é porque o mundo hoje está virado. Não é porque hoje o mundo está estimulando a nossa sombra. A gente está vivenciando uma experiência de maior liberdade, de menor repressão, e esse mundo e esses valores estão estimulando a nossa sombra. E se a gente não se autodescobre, a gente se perde nessa jornada. Se perde completamente. Então, o convite que Joana nos faz é um convite para a prudência. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. E ela diz isso por saber e com certeza já ter atendido e ter vivenciado muitas almas, ou ser tutora de muitas almas, com experiências muito complicadas nessa dimensão. Não é à toa que Joana foi estudar psicologia, não é à toa que ela é profundamente sabedora. Porque ela sabe que esses prazeres corruptores, a gente paga um alto custo lá na frente. Por isso que ela nos alerta. E ela diz: o que não é moral jamais proporciona harmonia.
Fugidio e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Quando ela nos faz o convite para que a gente selecione melhor que valores a gente está escolhendo em nossas vidas, se são esses valores efêmeros e são os valores essenciais, é porque ela sabe que toda escolha nossa, que não for pautada numa conduta ética e numa conduta moral, ela vai nos adoecer. Toda. É um preço que a nossa própria consciência vai nos cobrar. E essa cobrança, às vezes, é perturbadora. Por isso que ela nos adverte que o que não é moral jamais proporciona harmonia. Então, diante de uma dúvida do que fazer, de qual escolha, de qual ação, de qual comportamento adotar, a gente precisa se perguntar com serenidade: é uma escolha moral, é uma escolha ética? Será que essa escolha vai me trazer paz? Eu estava ontem com uma amiga conversando um pouco do que foi a vivência desses episódios que a Rede Globo transmitiu na série Justiça. Eu achei o episódio profundamente perturbador, mas muito humano. Eu acho que foi uma série que falou muito das nossas emoções, das nossas encrencas, dessas experiências que justamente por não vivenciarmos a experiência de uma educação moral e espiritual, emocional, a gente se encrenca demais na vida e já nos encrencamos em tantas e tantas reencarnações. E o que me chamou a atenção numa reflexão um pouco mais sutil a respeito da série foi justamente isso. Quando diante de uma tragédia, a gente pode vivenciar o sentimento da vingança achando que é justiça, o sentimento da vingança achando que é justiça, e o quanto isso não nos traz paz, mesmo se sentindo vingados ou justiçados. E em contrapartida, mesmo diante de uma tragédia, quando a gente consegue ressignificar aquilo em nossas vidas, a gente pode, mesmo no caos, encontrar a paz. Porque das experiências, não vi todos os episódios, mas um dos episódios que me chamou a atenção foi o segundo episódio, em que a criatura, vivenciando uma tragédia, foi presa injustamente, e mesmo assim, depois que saiu da cadeia, conseguiu retomar, renovar, vida que segue, no sentido um tanto mais amadurecido. Enquanto outras experiências que ficaram agarradas na vingança, nessa sede de justiça, às vezes tão equivocado e tão superficial, numa análise tão superficial que às vezes a gente faz sobre a existência, a gente se perturba muito mais. Então é essa reflexão que Joana nos traz. Aquilo que não for moral não nos traz paz. E por isso que a gente precisa ser muito seletivo nas nossas escolhas. E ela ainda coloca: permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentastes, olhe que observação prudente. O jargão popular diz o seguinte: é melhor se arrepender pelo que fez do que pelo que não fez, não é isso? Olha ao alerta que Joana, ou o conselho, a orientação que Joana nos dá. O que não experimentaste, não te atormenta. Se a gente não escolher, se a gente escolher o que é certo, isso nos traz paz. Se a gente não escolher o errado, isso também nos traz paz. Então, quando ela coloca aquilo que a gente não experimenta, se for equivocado, não vai nos atormentar. Então, a gente só precisa se arrepender do bem que não fez, gente. Não é de qualquer coisa, não. Por isso que a gente precisa ser seletivo. Aquilo que não experimentastes não te atormenta. Por isso esse convite que ela nos faz a nos permanecer sedento. Porque diante das complicações, diante das decisões equivocadas, de conceitos que são vendidos como coerentes, mas que são conceitos equivocados, quando a gente analisa sobre a ótica do espírito, não escolhemos, para a gente não se complicar depois. E aí ela conclui: e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação.
E o que te falta agora, mais tarde, chegará bem para a tua satisfação. É essa experiência de vivência de uma vida amadurecida, coerente. É esse o convite que Joana nos faz. Porque nós já vivenciamos tantas e tantas encarnações de só vivenciar os gozos dos nossos prazeres efêmeros. E qual é a conta que a gente paga hoje? E qual é a conta que a gente vai pagar ainda por tantas e tantas vidas? Então, que exercitemos muito mais a prudência. E é por isso que Kardec, quando vai enquadrar os bons espíritas, é também essa leitura que ele nos faz. Quando ele traz aquela frase, que eu acho que é uma das frases mais emblemáticas que a doutrina espírita propaga, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más tendências, é porque é esse o nosso objetivo existencial. Não há outro. O nosso objetivo existencial é a nossa transformação moral, porque é isso que nos adoece. É isso que traz o sofrimento. Não se transformar moralmente é o que traz o nosso sofrimento. Ficar na peleja de repetir os mesmos maus hábitos é o que nos traz dor. Ficar fixado no primarismo é o que nos atormenta. Então, o nosso objetivo existencial, se de fato estamos com foco para a nossa evolução espiritual, é a nossa transformação moral. E é por isso que nesse item, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele, já vou comentando, orientando uma outra leitura para casa, leiam o tópico bons espíritas. Particularmente, eu acho esse um dos capítulos primorosos. Eu acho que é um dos capítulos que Kardec se direcionou um tanto mais para direcionar as reflexões para nós espíritas. Por isso que eu acho esse capítulo muito valioso. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E aí eu queria trazer algumas problematizações que Kardec traz nesse item, os bons espíritas, quando ele nos alerta. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. O que Kardec está dizendo? Porque tem nesse item, nesse capítulo também, quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele vai diferenciar as categorias de espíritas. E aqui ele problematiza um pouco a respeito disso. Porque não é ter conhecimento espírita que nos vai fazer nos transformarmos moralmente. Essa é uma das sínteses que essa leitura, os bons espíritas, podem nos trazer, o que Kardec nos presenteia. Conhecer a doutrina espírita, vou novamente fazer um destaque, conhecer a doutrina espírita não garante transformação moral de ninguém. De ninguém. E ele mesmo assevera, porque muitos acreditam nos fatos das manifestações, mas não lhes apreendem as consequências. Então, tem pessoas que conhecem a lei de reencarnação e, para a conduta em sua vida, utiliza a lei de reencarnação para procrastinar a sua transformação moral. Entendem? Eu conheço que há a pluralidade das existências, eu conheço a lei de causa e efeito, mas essa encrenca eu não quero resolver agora, eu vou deixar para outra reencarnação. Isso é uma leitura completamente equivocada quando a gente faz uma análise mais profunda da doutrina espírita. Então, existe essa categoria de espíritas que podem conhecer tudo e isso não ser suficiente para a sua transformação moral. Por isso que ele coloca. Eles podem até aprender, podem até conhecer intelectualmente a doutrina espírita, mas não há ressonância em sua alma, não há ressonância no sentimento. Entenda a doutrina com o intelecto, mas não há ressonância no sentimento. E ele coloca: tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas. Então, é aquele que pode ler Chico Xavier, acordar, dormir, respirar a doutrina espírita, acordar, dormir, respirar Allan Kardec. E isso não trazer ressonância nenhuma para o seu dia a dia. Nenhuma. Essa é uma reflexão que nos cabe profundamente, gente.
A gente precisa se perguntar se, de fato, nós somos verdadeiros espíritas. E só haverá reconhecimento para que a gente possa responder essa pergunta a nós mesmos, se a gente reconhecer transformação moral em nossas vidas. E, geralmente, se brincar, quem vai reconhecer é o outro. Porque aquele que se nutre de humildade, aquele que se nutre em elevação espiritual, às vezes nem sequer consegue perceber a sua elevação. Porque vai estar tão antenado, vigiando e cuidando de sua sombra, que ele vai estar se construindo uma alma luminosa, mas na experiência vai estar trabalhando tanto humildade, que quem vai reconhecer a transformação moral, às vezes é mais o outro do que ele mesmo. Por isso que Chico era aquela alma iluminada e mesmo assim não se reconhecia pequeno. Porque são pessoas que conseguem ter um contato, um conhecimento tão profundo de si, que outro diz, você é uma alma maravilhosa. Eu digo, você não sabe, você não me conhece direito, eu é que me conheço. É aquele que, de maneira muito legítima, está ali, atento às complicações de si, sabendo, tendo muita consciência que ainda há muito trabalho a fazer. E já a gente, faz 1 ano que é espírita, porque faz 1 ano que está no trabalho voluntário, já se acha a alma que na próxima reencarnação, nosso lar vai ser um fichinha. A gente vai para outras comunidades muito mais elevadas. É essa a diferença. E aí Kardec complementa, numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente, ele fazendo essa analogia com relação à doutrina espírita, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes modificar as tendências. Então, assim, é aquela claridade que a doutrina espírita dá, que para um pode ser o farol a iluminar as suas vidas, a impactar a transformação do seu ser. Já para outros, é aquela vela de chama tão frágil que ao primeiro sopro apaga. É um contato com a doutrina espírita que não reacende maiores transformações em nossas vidas. E ele diz, atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhe parece banal e monótona. É aquele que está colado nas palestras, que se brincar, é 24 horas no YouTube, assistindo palestra de Divaldo, palestra de Haroldo, palestra de Alberto Almeida, mas se brincar não consegue conviver com um dentro de casa. Então, a experiência de lidar com o fenômeno lhe encanta, lhe chama a admiração, a curiosidade. E se houver experiências assim espetaculosas, de manifestações, de psicofonia, de psicografia, menina, é show. Mas a transformação moral é muito pouca. Por isso que ele faz a grande síntese de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para domar as suas más tendências. E eu gosto muito dessa passagem, tendo em vista que Kardec nos coloca igualmente nesse lugar. Todos nós temos más tendências. Todos. Então, abriremos muito bem os nossos olhinhos espirituais, mais do que os carnais, para compreender que todos nós temos más tendências. E nós precisamos utilizar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus para conseguir disciplinar as nossas más tendências. Não é sufocar, não é negar, não é escravizar, não é reprimir. Nós precisamos disciplinar as nossas más tendências. E aí ele finaliza. Enquanto um se concentra com seu horizonte limitado, o outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. E particularmente eu achei primorosa essa finalização, porque Kardec coloca que aquele que se esforça e que se ancora numa vontade firme, todos conseguirão o intento. Todos nós, se quisermos, de fato, nos melhorarmos, e isso estiver pautado numa vontade firme, nós conseguiremos. O problema é que a gente quer não querendo, A gente deseja ser uma pessoa melhor, mas
A gente quer uma vida plena, mas não quer abrir mão dos gozos. A gente quer uma paz de espírito, mas casadinho com o mundo. Não é isso que a gente faz? Então, a gente não tem vontade firme. Então, esse querer se transformar moralmente é um querer ainda muito fragilizado. E o que Kardec nos convida é justamente a essa vontade firme. E aí nós fomos para uma mensagem que o Espírito Kelly Bea, no livro Dicionários da Alma, Psicografia de Chico, ele traz uma passagem que eu achei primorosa, nos dizendo o seguinte: aceitamos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Nesse combate conosco mesmo, na nossa transformação moral, não pense que a gente vai conquistar isso sem disciplina e sem esforço. Não pense. Com uma vontadezinha ralé, superficial, eu quero, mas não quero. Eu quero isso, mas não quero abrir mão daquilo, que é o antagonismo do querer isso. Esse propósito a gente não pode titubear. Não dá para negociar. A vontade firme, ela de fato não se tornará as nossas conquistas espontâneas sem disciplina. Como me transformar moralmente, espiritualmente, sem disciplina de mudança de hábitos, de mudança de condicionamentos que são milenares, sem uma vontade firme, sem disciplinar a minha vontade, sem dizer, é isso que eu quero e ponto. É isso que eu vou investir, ponto. É essa firmeza que, às vezes, a gente não consegue construir na nossa vontade. E quando ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade, é porque eu preciso dizer isso hoje, fazer isso hoje. Eu preciso dizer isso amanhã e fazer isso amanhã. E depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Chegará um tempo que isso se tornará espontâneo. Eu não sei se é porque eu acho que eu tive uma certa dificuldade de aprender a dirigir, que eu sempre trago esse exemplo. Aprender a dirigir, quem já passou por essa experiência, quem está no início da experiência, acha que a gente nunca vai conseguir. Primeiro, porque é muita coisa para dar conta ao mesmo tempo, e a gente acha que nunca na vida vai conseguir se concentrar no retrovisor, sem esquecer a marcha, sem se atrapalhar com o freio. A gente nunca acha que vai coordenar tantos movimentos sérios, porque estar no trânsito não é das experiências mais fáceis, é uma experiência desafiadora. E hoje, mais do que nunca. Uma coisa era dirigir há 30 anos atrás, que mal se tinha carro. Outra coisa é de se dirigir nos dias de hoje. E o que é que acontece depois que a gente, de fato, aprende a dirigir? A gente conversa, escuta música, tem gente que até briga no trânsito. Freia, passa marcha, presta atenção na direção, liga a sinaleira, olha o retrovisor. Tudo espontaneamente. Se você que está começando a dirigir dizer, eu não vou conseguir. Não, é impossível uma pessoa fazer isso. Eu nunca vou ter segurança de andar na Floriano Peixoto, jamais. É ter uma vontade firme, gente? Não. Isso é uma experiência motora. Imagine nas nossas experiências de conquistas espirituais. Então, não dá para ter uma vontade maior ou menos. Precisa ter uma vontade firme, como Kardec bem coloca. E aí, Emmanuel, não vai dar tempo, infelizmente, não vai dar tempo para problematizar, mas eu faço a indicação de um capítulo, o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, chamado Vontade. Diante da minha frustração de não comentar esse capítulo hoje, nessa palestra, eu prometo a vocês que eu vou trabalhar uma palestra só sobre o tema da vontade. E, particularmente, esse capítulo de Emmanuel nos faz refletir de maneira profunda essa passagem trabalhada por Kardec, quando ele nos convida a termos uma vontade firme diante desse trabalho que é a nossa transformação moral. E aí eu queria finalizar com a mensagem de Joana, que também foi entregue semana passada, acho que para quem veio para a Seja, e aí me chamou muita atenção essa passagem, acabei colocando dentro da bolsa para poder finalizá-la, né, na palestra de hoje. Mas antes de lê-la,
com relação a essa necessidade de alimentarmos e de nutrirmos uma vontade firme, eu me lembrei de um trecho de uma música de Milton Nascimento que eu acho muito bonita, uma música chamada Coração Civil. E no final dessa música tem uma passagem que ele nos coloca, né? Doido para ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. E a gente precisa dessa loucura sã. Esse sonho teimoso de ter uma alma luminosa. É esse sonho teimoso que a gente precisa nutrir. De, na teima, acreditar que um dia nós seremos uma alma melhor. E que esse dia não se prolongue tanto. Essa é a decisão de vida que nós precisamos apostar. Doido para ver meu sonho teimoso um dia se realizar. E que esse nosso sonho teimoso seja nutrido, que o foco da supremacia dos valores essenciais nas nossas escolhas de vida sejam nutridos diariamente. E aí eu gostaria de finalizar com essa mensagem de Joana, que está no capítulo 194 do livro Vida Feliz, quando ela nos diz: apregoa as vantagens de uma vida sadia, estimulando os companheiros a experimentá-la. Divulgam-se com entusiasmo as excelências dos prazeres estonteantes, de gozos desgastantes, dos excessos aniquiladores. É só o que a gente vê sendo divulgado por aí. Não se comentam, todavia, isso escondem da gente bem direitinho, com o mesmo ardor, a decadência dos ases e campeões de sexo desalinhando a alucinação dos que viveram as experiências embriagadoras. Os vitoriosos, considerados manchetes de jornais e revistas, sucessos de rádio e de televisão de ontem, hoje estão no ostracismo e na queda, esquecidos e desprezados, substituídos por novos joguetes do mercado da loucura. Vive com saúde moral e demonstra aos outros que isto é bom. Esse é o arrependimento que a gente nunca vai ter. Nós precisamos divulgar muito mais vida saudável. E essa vida, de fato, só será saudável se estiver sedimentado em valores que são de vida eterna. Muita paz a todos e que Jesus sempre nos fortaleça nos nossos sonhos teimosos.